Como que foi essa construção para primeiro o professor ir para cirurgia, ir para gastroenterologia e depois ir para nutrologia? Tá. Então, também é coisa curiosa da vida. Eu sou uma pessoa inquieta, muito inquieta. E esse meu amigo que eu falei, o Shalom, a gente chegou uma hora, foi no terceiro ano, no começo do terceiro ano. E minha mãe, que eu falei, era médica. Então eu falei, eu não aguento mais esse negócio de ficar aula, livro. Isso não tem nada a ver com medicina. Eu quero mexer com as mãos. Quero fazer alguma coisa de atividade. Aí ela me apresentou um médico, amigo da família, que por sua vez me apresentou a um amigo dele que era cirurgião e que tinha voltado dos Estados Unidos, onde ele fez pesquisa nos Estados Unidos, que era o professor José Eduardo Morteiro da Cunha. E nós começamos a trabalhar com ele na disciplina de cirurgia experimental, técnica cirúrgica e cirurgia experimental. Ele fazia transplantes de rim e nós ajudávamos ele nos transplantes de rim como estudantes e depois desenvolvíamos uma experiência muito interessante, que era, na época ele estava interessado em ver fatores de rejeição e havia um experimento muito básico para hoje, quando eu penso nisso, era para ver numa placa de Petri se havia ou não inibição da migração de leucócitos, se havia ou não rejeição. E o fato é que a gente fez esse trabalho e apresentamos ao Prêmio Oswaldo Cruz e ganhamos o primeiro lugar. Legal. E depois esse trabalho foi publicado e tudo, que outro dia eu estava falando com ele, que agora ele está com 82 anos, e falei, você lembra desse trabalho aqui? Ele ficou, eu fiz uma homenagem para ele justo no Ganepão, nesse Ganepão agora. E aí aconteceu o seguinte, apareceram, outros cirurgiões chegaram. Então chegou dos Estados Unidos o professor Marcel Cerqueira César, que fazia transplantes de fígado. Então eu passei, esse quinto e sexto ano, a gente... Porque nós entramos no terceiro, mas nós ficamos lá terceiro, quarto e quinto. No sexto já menos. Mas eu me lembro quantas vezes, sábado à noite, a gente ia no porão da faculdade dar comida para os cachorros operados de transplante de fígado. E tinha uma operação que era a isquemia hepática. Para poder fazer o transplante, tinha que fazer isquemia no cachorro e ver se ele suportava tirar o fígado depois e botar um novo fígado. Bom, até hoje eu não como bife de fígado. Não dá. Depois que você viu aquilo lá, sim, podre daquele jeito. E aí veio o Rui Bevilacqua, que também chegou de Harvard. Já foi citado por uns 3 ou 4 convidados aqui na mesa. Porque ele foi criar o TI do Círio depois. Muito amigo nosso. E aí já as coisas... Aí chegou a época da residência. Então, o chefe desse laboratório aí, que era o laboratório de metabologia cirúrgica, que era o nome, era o professor Ernesto Lima Gonçalves. Um homem, assim, visionário e, ao mesmo tempo, um escritor. Ele me ensinou muitas coisas na vida, né? Inclusive, ele falou, você não tem o direito de criar novos problemas na sua vida, porque já existem bastante, sozinho. Frase célebre. E o segundo, uma pessoa que iria embora e tal, e eu falei, mas professor, ele vai embora? Ele falou, deixe que ele saiba o caminho dele. É uma outra ideia interessante. Mas, enfim, aí eu fui fazer residência. E aí, por que eu fui fazer residência em cirurgia? Porque eu já estava operando nessas alturas, transplante de fígado, coisas lá, né? E aí eu comecei, já no quinto e sexto ano, havia um cirurgião no Oswaldo Cruz chamado Herz José Streiber, muito amigo da minha mãe. E ela nos apresentou. E nós ficamos como os menininhos, sabe? Ajudando, cirurgia, coisa e tal. E aí lá eu conheci o professor Gama Rodrigues, Joaquim José Gama Rodrigues. E aí nós passamos para a equipe dele. Continuamos fazendo isso. Via o professor Gama, acabei já na residência conhecendo o professor Arrigo Raia, que era um monstro cirúrgico. Os dois são grandes cirurgiões.
e também a esposa do professor Gama, que era a Angelita. E aí ficou um núcleo muito forte de cirurgia digestiva, que a gente fez parte. Eu, o Décio, e o Shalom desistiu, ele foi fazer radioterapia nos Estados Unidos. E aí o Décio, quando terminou a residência, ele casou e foi fazer, ele sempre teve a ideia de fazer medicina, ele é um grande cirurgião, para pessoas desfavorecidas em cidades pequenas do interior. E ele fez isso a vida dele toda. Que legal. Mas eu fiquei na faculdade. E aí, então nós estamos falando já, terminei 3 anos de residência em cirurgia, fiz a minha preceptoria em cirurgia digestiva, e aí voltei para esse laboratório de técnica cirúrgica, ainda com o Dr. Ernesto, onde eu fui auxiliar de ensino. Mas aí eu fiz mestrado lá e acabei ficando professor nível 1. E eu continuei e fiz logo o doutorado, lá ainda, com eles. E aí eu fiquei professor nível 2. E aí eu já estava contratado. Né? Nessas alturas, de auxiliar de ensino, eu já era contratado da faculdade. Mas eu trabalhava voluntariamente. Essa é uma das outras mudanças que aconteceram. Você não vai encontrar muita gente. Fiquei 8 anos indo diariamente no Hospital das Clínicas, na serviço de cirurgia digestiva. Passei pela Rigo Raia, pelo professor Pinotti, que foi o segundo, Henrique Walter Pinotti, grande cirurgião. Sim. A gente aprendia muito, sabe? E depois a professora Angelita, e depois o professor Gama, enfim, todos esses. Quando eu já tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos de HC, teve um concurso. E aí eu prestei o concurso e entrei em primeiro lugar no serviço de cirurgia do Hospital das Clínicas. Aí eu tinha Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas. E, paralelamente, lá na Beneficência Portuguesa, quando Antônio Hermílio de Moraes chamou o professor Gama e a professora Angelita, que eles eram amigos, para montar um serviço, porque o doutor Zerbini, o professor Zerbini, estava operando os corações e os doentes morrendo de hemorragia digestiva. Porque não tinha Tagamed, não tinha cimetidina, não tinha nada. Então a gente entrou lá, eu me lembro desse, era o circo dos horrores. Você, às 2 da manhã, entra numa gastrectomia total, eu ligava para o Gama, saía dizendo, o que eu faço agora? Moleque, enfrentar um pós-operatório cardíaco, imagine você. Mas Deus é grande, né? Então ajudava. Sempre digo assim, quando você opera, você tem que ter uma fé enorme e pedir ao Senhor, porque Ele que guia as tuas mãos.